Hoje nós estamos iniciando especialmente Café com Propósito. Então, aos domingos, eu vou estar aqui trazendo essa palavra de sabedoria, uma palavra de transformação, uma palavra que vai trazer uma compreensão e um entendimento. Então, esse conteúdo é para você que quer crescer, para você que quer desenvolver, você que quer ir além, você que às vezes está num estado ou num lugar onde você não consegue romper. Então, eu vou trazer alguns ensinamentos de Jesus e nós vamos aprender com ele como ele lidava com algumas situações, com o abandono, com o desprezo. Então, como ele lidava com todas aquelas pessoas que ia contra tudo aquilo que ele falava, tudo aquilo que ele estava ensinando, por que as pessoas não entendiam. Então nós vamos aprender através da vida de Jesus, com a palavra de Deus, com tudo aquilo que Jesus deixou para nós. E vamos aplicar isso nos nossos dias. O que nós podemos aprender, o que nós podemos aplicar, o que nós podemos extrair dessa palavra para nós aplicar no dia de hoje, para que nós possamos ver uma vida onde essa vida ela vai trazer um significado, onde essa vida ela vai trazer um cumprimento de propósito. Então o Café com Propósito tem como objetivo despertar aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, através da sua palavra. E o que eu quero trazer para vocês hoje é de maneira bem rápida, bem simples, mas eu acredito que isso pode trazer já uma percepção, um entendimento em que você vai poder sair desse lugar ou entender esse lugar ou esse momento, essa situação que você está passando, em que às vezes nada vai dar certo, mas é uma situação, é um lugar, é um processo em que Deus está te preparando para algo maior. Mas a causa mais comum do fracasso é aquelas pessoas que desistem num processo. Então, o deserto é um lugar de processo, o deserto é um lugar de preparação. Mas se você desistir, você pode morrer no deserto. Os planos e propósitos que o Senhor tem para a sua vida, se você desistir, eles podem ser frustrados. Porque quando a gente pega o povo de Israel, quando Moisés ele vai para o deserto, então ele sai do Egito e leva esse povo ao deserto, o propósito daquele povo era ficar 40 dias ali naquele lugar. Mas eles ficaram 40 anos porque eles murmuraram, eles reclamaram, eles não entenderam a promessa de Deus, porque a promessa de Deus não era para que ele vivesse tanto tempo assim no deserto, ou até mesmo muitas pessoas morressem ali, mas o propósito do Senhor era para que eles entrassem na terra prometida. Mas antes da terra prometida, antes do propósito se concretizar na nossa vida, tem processos, e esses processos vai forjando e lapidando o nosso caráter, lapidando nossos dons, nossos propósitos, para que nós possamos entender e estar o mais preparado para acessar esse lugar. Então o deserto é um lugar de preparação, um lugar de lapidação, porque se a gente receber aquilo, se a gente entrar na terra prometida com um coração, às vezes orgulhoso, um coração soberbo, um coração que tem muita inveja, um coração ingrato, nós não vamos valorizar a promessa. Por isso que Deus trabalha no nosso coração para que nós venhamos dar valor a tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, quando nós entendemos isso, começa a fazer mais sentido aquilo que nós estamos passando. E aqui eu quero trazer para vocês hoje a passagem de Mateus 4. Mateus 4, ele fala da tentação de Jesus. E no primeiro versículo do capítulo 4, ele fala assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Então, muitas vezes, o deserto é um lugar de preparação, um lugar de treinamento, e é aqui que muitos desistem, é aqui que muitos largam a mão, é aqui que muitos falam que é difícil, é aqui que muitos deixam de cumprir o seu propósito. Mas se você suportar isso, você vai acessar essa terra prometida. Mas o interessante que eu quero falar para vocês hoje é que existe um deserto, existe um momento de preparação, existe um momento e uma situação, existe um processo de forja, existe um processo de treinamento. É nesse lugar que muitos desistem. Mas se você não desistir, se você não abandonar, se você não abrir mão, mais cedo ou mais tarde você vai realizar e viver esse propósito que o Senhor colocou no seu coração. Então, até Jesus, o Filho de Deus, ele foi levado ao deserto. E o mais importante é que quando ele sai do deserto, ele volta depois de ter jejuado 40 dias dali, ele sai e o próprio diabo fala para ele: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães.
Ou seja, o que eu quero trazer aqui para você? Quando o diabo ele fala se tu és o filho, então ele traz o que para Jesus? Ele queria atingir a identidade de Jesus Cristo. Porque quando você não sabe quem você é levado pela sugestão, você é levado pela opinião, você é levado facilmente por uma notícia ruim. E aquilo começa a desviar o foco do seu propósito. Então, quando você entende quem você não dá lugar à sugestão, você não dá lugar à opinião do outro, porque você tem um propósito que o Senhor colocou. E Jesus, ele tinha um propósito muito bem claro e definido na sua vida. E foi por isso que ele não deu lugar à sugestão ou à opinião do diabo. E hoje você pode colocar os seus pensamentos, situações, circunstâncias que às vezes querem gritar no seu ouvido para você desistir. E às vezes a realidade não está favorável com aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Mas calma, tenha paciência, não desista, porque eu tenho certeza que o processo de lapidação, quanto maior esse processo, maior também vai ser o propósito que o Senhor vai realizar através da sua vida. Então, quando o diabo ele fala, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pães, Jesus ele traz uma resposta, e essa resposta nós podemos aprender muitas coisas. Ele fala não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, que palavra é essa? É a palavra que traz transformação, é a palavra que te sustenta naquele momento em que você não vê saída, você não vê solução, você não vê um meio daquilo se resolver. A palavra de Deus vai te sustentar nesses momentos de adversidades, momentos de tribulação, de perseguição. Então Jesus ele fala para o diabo, não é só de pão, não é só de coisas materiais, não é só de recursos que o mundo te oferece que você pode viver, mas existe algo superior do que aquilo que os nossos olhos podem ver, que a nossa mão pode tocar. É a palavra de Deus, a palavra revelada. Essa palavra revelada te sustenta, te transforma, ela te liberta. E essa palavra é a palavra de Deus. Eu lembro quando eu fiz teologia e a gente estudou isso, existem dois tipos de palavra, a palavra logos e a palavra rema. Ou seja, a palavra logos é a Bíblia, é a palavra de papel ali que você lê, mas por trás do logos existe um rema. O que é a palavra rema? É aquela palavra que você ouve e toca o seu coração, e o seu coração ele queima, você não sabe explicar, mas algo tocou o seu coração. Essa palavra é a palavra que traz transformação, e se você corresponde a essa palavra, quando ela te toca, você começa a passar pelo processo de transformação, mas você precisa dar uma resposta, você precisa ter uma atitude, então ter uma ação em relação à palavra rema, para que ela possa produzir fruto na sua vida. E quando Jesus diz que não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, Jesus ele estava sustentado em algo maior. Não numa opinião, não numa sugestão, mas ele estava sustentado em cima da palavra de Deus, daquilo que é eterno. Então, quando Jesus ele fala que não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, quando Jesus ele dá essa resposta, ele está fundamentado em cima da sua identidade. Ou seja, quando Jesus ele reconhece o que sustenta ele é a palavra de Deus, mesmo Jesus tendo o poder de transformar aquelas pedras em pães. Ou seja, o que nós podemos aprender aqui? Ele não foi levado à emoção de responder ou de reagir àquela pergunta que foi feita pelo diabo. E muitas vezes nós queremos responder todo mundo, nós queremos dar uma resposta, nós queremos reagir a todo mundo, ou se alguém fala alguma coisa da gente, a gente já quer reagir, ainda mais quando é algo que entristece muitas vezes. Você quer reagir porque você quer se defender. Jesus não se defendeu porque ele sabia quem ele era. Quando Jesus ele foi batizado, Deus, o próprio Pai, falou: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então a identidade de Jesus estava sustentado pelo amor do Pai. Então quando você sabe quem é, você não deixa
ser levado pelas sugestões dos outros, ou pela opinião dos outros, ou pela uma crítica, pela uma notícia ruim, mas você é levado e sustentado pelo propósito que o Senhor colocou na sua vida. Mas entenda, para você viver esse propósito, você precisa estar sustentado sobre a palavra de Deus. Quando você está sustentado sobre a palavra te fortalece, a palavra te dá direção. E Deus, ele fala lá em Jeremias que eu é que sei o propósito que tem a teu respeito. O propósito é te fazer prosperar e te dar um futuro. Essa prosperidade não está falando de dinheiro, porque dinheiro é muito pouco em relação ao plano espiritual que o Senhor tem para a sua vida. Mas a prosperidade é o crescimento, é o avanço, é a expansão de tudo aquilo que Ele colocou na sua vida. Então, não sei se você está passando por uma situação difícil, eu não sei se você está passando por uma situação em que você não vê solução. Faz uma autoavaliação. Será que o que você está passando é fruto de um pecado? É fruto de um erro? É fruto de uma decisão errada? Ou se não é fruto disso que eu te falei, e você tem buscado ao Senhor, e você tem orado, e você tem lido a Bíblia, e você tem buscado viver uma vida de acordo com a palavra, não uma vida perfeita, e se você tem se encontrado nesse lugar de deserto, deixa eu te falar, não desista. Continua acreditando, continua buscando o Senhor, continua sendo fiel, porque mais cedo ou mais tarde Ele vai te levar nesse lugar onde que a palavra será rema na sua vida e você vai ter o entendimento. E quando você entende, você é liberto e você então acessa esse lugar da promessa, você acessa esse lugar de autoridade, você acessa esse lugar que o Senhor tem para você. Mas primeiro, tudo terá um processo. E se o que você está passando é consequência de algo errado que você fez, fique tranquilo. A palavra de Deus diz que quando você confessa e abandona o pecado, Deus derrama misericórdia, ou seja, Deus te perdoa. Por isso que a primeira pregação de Jesus fala que arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. O arrependimento é uma mudança de mentalidade, ou seja, de uma forma que você pensava errada e depois que você tem esse contato com Jesus, onde você tem uma experiência com Jesus, a percepção que você tinha de tudo aquilo que você está fazendo, ela muda, ela é transformada. Você passa a olhar agora numa ótica em que o Espírito Santo ele começa a guiar a sua vida. Então, quando o Espírito guia a sua vida, você é movido pelo propósito e não por uma proposta. Então Jesus, e aqui é apenas a primeira parte, semana que vem eu vou trazer a segunda parte dessa passagem da tentação de Jesus, que depois nós vamos falar que o diabo levou ele num monte muito alto e depois levou ele num lugar onde que ele via todo o reino ali e o diabo ofereceu para ele isso, mas eu vou falar isso na segunda parte para não ficar grande. Mas para finalizar essa primeira parte, se o processo em que você está passando, você entende que Deus está trabalhando no seu caráter, Deus está trabalhando na sua personalidade, Deus está trabalhando o seu coração para você receber aquilo que Ele tem, continua, não desista, porque o Senhor, Ele é fiel. Se você permanecer fiel, tudo aquilo que Ele colocou no seu coração vai se realizar. Porque o Senhor, Ele não se preocupa com aquilo que você faz. Ele não se preocupa com aquilo que você tem, mas com quem você é. Com quem você é. E isso faz toda a diferença. Quando Jesus foi tentado, Ele estava sustentado sobre quem Ele era. Porque quando você entende quem você é, você não aceita as coisas exteriores distrair a sua atenção do propósito. Como então você entende o propósito? Primeiro você precisa ativar a sua identidade de filho. Quando você ativa essa identidade, o propósito ele clarifica na sua vida. Então, quando o propósito clarifica, você tem clareza daquilo que o Senhor colocou e você age conforme o propósito e não conforme propostas, opiniões, sugestões. Então, o que eu quero deixar para você hoje, o deserto que você está passando é apenas uma preparação para você acessar a terra prometida. Por isso, não desista. Que Deus abençoe a sua vida.